Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Isabel Baggio, presidente da Abicred, Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças. Isabel é presidente da Abicred desde 2022. Formada em administração, Isabel também é presidente da Associação para o Desenvolvimento da Família, conhecida como Banco da Família. Isabel, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui falando com você, com o Poder 360. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando: quais são os projetos e as metas da Abicred para 2024? Bem, são muitos. Nós estamos, desde o ano passado, conversando com o governo, conversando com os atores que fazem parte do nosso trabalho, no sentido de conseguir aumentar o atendimento dos nossos clientes, que são as pessoas de baixa renda. Então, nós operamos com microcrédito e com microfinanças, que são finanças que atendem as pessoas de baixa renda, tanto no sentido dos seus trabalhos, como também as outras necessidades que as pessoas têm. Então, o nosso trabalho aqui em Brasília é conversar com as várias esferas do governo, mostrando todo o nosso trabalho. Somos organizações que têm entre 25 e 30 anos, e essas operações, ao longo do tempo, foram modificando as suas características e tendo necessidade de ser observadas de uma outra maneira. Então, nós sabemos que o governo, este governo tem uma certa preocupação bastante intensa com a inclusão financeira, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a inclusão através de crédito e outras atividades. Então, nós estamos conversando e oferecendo também o nosso conhecimento e o nosso trabalho. Aproveitando que a senhora falou sobre o governo Lula, eu queria saber qual a avaliação da Abicred em relação ao cenário das microfinanças no primeiro ano do governo Lula. Bem, o governo, como todos os governos, no primeiro ano foi uma situação de adaptação, de reconhecimento, apesar de o presidente Lula já ter sido mandatário da nação, mas enfim, as coisas mudam, o movimento muda, o mundo está em evolução, e nessa evolução nós observamos sim o interesse do governo em olhar com mais atenção com as microfinanças, mas como são vários ministérios e várias secretarias que estão envolvidas com a nossa área, com as microfinanças, existem ainda muitos estudos, muitas análises e muitas pesquisas, e é nesse movimento que nós estamos contribuindo. As políticas que estão sendo desenhadas também a partir da nossa experiência. Claro, o governo tem as suas pesquisas, tem os seus dados, tem aí o público, vamos falar em IBGE, vamos falar em cadastro único, vamos falar nos próprios cadastros das microempresas, enfim, tem aí um manancial de informações. Mas nós trazemos a prática, que é como chegar na ponta, como chegar na base com os créditos para atender realmente as necessidades das pessoas. A Abicred está cumprindo ao longo dessa semana uma série de agendas com os ministérios, com entidades do governo, também do setor privado. Eu queria saber qual o balanço das reuniões até o momento. Bem, as reuniões começaram todas já desde o ano passado, então essa aqui é de novo uma semana de visitas. Nós percebemos, primeiramente, repetindo, o interesse do governo em fazer a diferença na vida das pessoas. Ao nós sermos recebidos, as pessoas já nos mostram caminhos que estão sendo trilhados, análises que estão sendo apresentadas, políticas que estão sendo construídas. Então, a gente entende que, comparado ao ano passado, já existem avanços. Esses avanços ainda precisam se tornar realidade, mas a gente percebe algum avanço desde o ano passado, que onde nós chegamos, as pessoas já entendem que existe a necessidade de velocidade, né, que o governo então estudou ano passado e agora sim precisa dar celeridade ao processo, porque as discussões já andam nos ministérios, apesar de termos vários ministérios envolvidos nisso. Eu acho que isso é uma
preocupação por parte do governo, agora precisa ter uma convergência e sim alguma atividade já de impacto que chegue na vida das pessoas de forma mais acelerada. A senhora mencionou avanços. Quais são esses avanços? Já algo concreto que possa ser compartilhado? Bom, algumas questões estão andando. Existe, por exemplo, um programa de financiamento da própria Caixa Econômica no sentido de olhar os processos habitacionais. Existem aí criação de fundos garantidores para as operações dos clientes e para as nossas organizações. Existe um olhar do BNDES pensando em saneamento e em energia solar. Então, existem ações pontuais que já estão em andamento e que mostram, então, o interesse e a ação do governo nesse sentido. Esses fundos garantidores seriam para programas que já existem ou que ainda vão ser criados? As duas coisas. Existem fundos garantidores que já são de programas que já existem e outros ainda sendo construídos para melhorar as operações tanto das OCIPs quanto dos nossos clientes. E tem previsão de quando essas negociações sobre esses fundos garantidores vão findar? Bom, existe o programa que está mais avançado, é chamado Pronamp Microcrédito, que é um programa que está vindo do Sebrae, até porque o fundo que o Sebrae faz a gestão é o Pronamp. Eles ainda está sendo desenhado, mas é o primeiro que eu acredito que vai ser lançado ao mercado, talvez abril ou maio, algo assim. Mas precisa ainda ter uma lapidação nesse projeto e que nós esperamos que ele logo esteja disponível, porque esse é um grande problema que os nossos clientes enfrentam. Eles não conseguirem entregar garantias para as operações e nós não podemos liberar porque trabalhamos com crédito, então necessariamente as pessoas precisam pagar esse crédito. Então o Pronamp me parece que é o que está mais pronto para ser entregue para a comunidade. E qual a principal diferença entre essa linha do Pronamp e o que a gente tem hoje? Nós não temos garantia nenhuma ainda para os clientes. Aliás, a Bicred criou uma organização partindo de uma ação de Santa Catarina que era chamado SC Garantias e que há 2 meses atrás ela se transformou em BR Garantias, que é um fundo constituído pelas OCIPs de microcrédito para dar garantias aos seus próprios clientes. É um fundo que o Sebrae também participa, mas claro, em termos de volume, incomparavelmente menor em relação aos fundos constitucionais do governo, mas já esse fundo tem 4 anos de existência, nós já financiamos um bom volume de crédito, mas ele tem suas limitações, porque ele vem de recursos oriundos das próprias OCIPs. Então, foi uma experiência bastante exitosa, mas que nós precisamos mais recursos, porque os clientes precisam de acesso e eles, ao não ter garantias, a gente não tem condições de atendê-los da forma que seria interessante. Então, vai ter esse fundo garantidor diferente do que é o Pronamp tradicional, né? Que é o Fundo Garantidor de Operações. Vai ser um outro fundo de garantias, então? Sim, é um fundo que vai ser chamado Pronamp Microcrédito, que é destinado às operações de microcrédito, exatamente. A Bicred se reuniu com o Ministério do Empreendedorismo, com o Ministério do Trabalho e foram apresentadas algumas propostas. Que propostas foram essas? O que a gente pode esperar dessas conversas que tivemos? Bem, o governo federal resgatou um projeto chamado Plano Decenal de Economia de Impacto. E o que a Bicred tem feito nesse sentido? Nós temos proposto para o governo e para os órgãos do governo melhorias no Programa Nacional. Desde melhorias e atualização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o chamado PNMPO. Temos também buscado que o governo se sensibilize com mais recursos compatíveis com as OCIPs. Nós fazemos um trabalho bastante diferenciado, que é levar o crédito para as pessoas de baixa renda de forma individualizada. Esse é um trabalho bastante oneroso, porque existe uma figura chamada agente de crédito. Esse agente de crédito vai na casa das pessoas, entende o processo
do negócio da pessoa, porque muitas vezes o nosso cliente não sabe quantificar e precificar o seu negócio. Então, nós vamos lá e levantamos quanto ele vende, quanto ele gasta, para inclusive orientá-lo para que ele se encaminhe para um caminho ou para outro, porque muitas vezes ele está fazendo um trabalho deficitário, com prejuízos. Então, esse agente de crédito e essa metodologia, nós estamos mostrando para o governo que se esses recursos para a inclusão financeira de pessoas de baixa renda for dado de forma massiva, esses recursos poderão não ser bem aplicados e ele poderá não voltar, como já aconteceu em muitos programas anteriores, não no governo passado, mas em outros governos também, experiências não exitosas. Então, a gente traz para o governo essa característica que nós oferecemos, que é, ao mesmo tempo, um crédito acessível, mas ele tem que ser orientado e tem que ser concedido na medida certa. Então, nós estamos nos disponibilizando a entrar nesse processo, então, buscando melhoria do Programa Nacional, acesso à criação de fundos garantidores, acesso a crédito para as OCIPs, também recursos não reembolsáveis para que as OCIPs possam, de forma massiva, dentro das características, atingir mais pessoas e, nesse sentido, buscar atingir novos mercados para ir contribuir, então, com esse Programa Nacional de Economia de Impacto. Uhum. Então, caso o governo avalie implementar uma nova política de crédito, semelhante ao que a gente tem ao Pronamp hoje, a Bicred poderia ajudar nesse processo? Sem dúvida. Nós temos capacidade instalada, nós somos em 36 organizações espalhadas pelo Brasil inteiro, com foco de maior atendimento e maior impacto no Nordeste e no Sul do Brasil, por conta das experiências exitosas que tivemos, mas então existe uma falta de cobertura, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto no Centro-Oeste, quanto em Minas Gerais. Então, nós estamos disponíveis, inclusive, a estender as nossas operações para esses estados, mas nós precisamos de recurso para nosso apoio. Todas são organizações do terceiro setor, que vieram de criações da sociedade civil, de onde nós estamos. Então, mais trabalhamos com crédito. Então, nós temos que entregar o recurso, mas nós temos que receber esse recurso. Senão, nós não teremos mais crédito. Então, existe aí por um aspecto, nós fazemos um trabalho social, um trabalho de inclusão. Mas, quando nós vamos buscar crédito no mercado financeiro, nós somos olhados como uma empresa. A análise credtícia nossa é tão detalhada como se nós fôssemos uma empresa privada. Então, nós somos organizações sociais que fazemos um papel bastante próprio, bastante diferenciado. Contribuímos com a sociedade civil ao incluir pessoas financeiramente que não estão incluídas. Então, nós temos que buscar esse apoio no governo para que a gente possa cumprir o nosso papel e fazer com que o governo também possa, através de nós, atuar nas suas políticas governamentais. E o governo tem se mostrado solícito para, vamos dizer assim, ajudar vocês nesse objetivo? Sim, tem se mostrado. Com as diversas interpretações, porque é diferente de fazer um planejamento dentro de uma sala em Brasília e enxergar isso, como é que chega lá na ponta, uma pessoa que não tem comprovante de renda, que não tem garantias e que precisa de crédito. Então, até que a gente una essas duas partes e chegue a um consenso e chegue a poder atender as pessoas de baixa renda, tem uma certa distância, mas nós estamos trazendo a nossa experiência e estamos sendo bem ouvidos para que a gente possa logo atender mais pessoas e incluir mais pessoas, porque o fato as pessoas estão precisando de crédito, existe uma demanda bastante grande, existe aí um número infinito quase de pessoas que estão no cadastro único, existe pessoas que estão empreendendo e que ainda têm dificuldade de acesso ao crédito. O Ministério do Empreendedorismo quer utilizar a metodologia do Crédito Amigo, que é um programa de microcrédito do Banco do Nordeste, como referência para o desenvolvimento de um programa nacional de microcrédito para empreendedores.
Qual a avaliação da Abicred sobre essa iniciativa? É viável essa proposta? Sim, é bastante viável, até porque a entidade que opera uma parte do Crédito Amigo é a nossa associada, é a nossa parceira, e nós fazemos a mesma coisa. Tanto as OCIPs, que não fazem parte da rede Banco do Nordeste, quanto o INEC, que é a operadora do Agro Amigo, é nossa associada. Então, nós fazemos as mesmas coisas, né? Claro, cada um na sua região, mas a metodologia é a mesma. Qual é a diferença? Que o INEC recebe recurso do Banco do Nordeste e faz a operação. No caso das demais OCIPs, nós captamos recurso no mercado, escolhemos a pessoa que é elegível de crédito e nós emprestamos e nós pagamos o recurso. Nós fazemos, claro, análise de crédito para ver se a capacidade de pagamento está adequada. Nós não emprestamos para todas as pessoas. Existe muita gente endividada, existe muita gente com problemas de autoendividamento e aí nós, infelizmente, temos que negar. Mas, em alguns casos, se o endividamento dessa pessoa não estiver tão alto e se a capacidade dela de pagamento está adequada na nossa análise, ela pode estar devendo R$100 em algum lugar ou R$200, desde que ela consiga pagar essa dívida, limpar o seu nome e aí continuar a sua vida de forma diferenciada. Em relação à captação de recursos que a senhora mencionou, como funciona essa captação de recursos com o mercado? As OCIPs, as demais, nós vamos ao mercado nacional, vamos falar de BNDES, vamos falar de Caixa Econômica, vamos falar de algum outro banco que esteja disponível, porque os bancos têm uma obrigatoriedade de aplicar em microcrédito 2% do seu depósito à vista. Alguns fazem, outros não, ou fazem de maneira própria com os seus próprios clientes, ou então emprestam para as OCIPs para que a gente possa fazer, ou então de recursos de fundos internacionais, sejam fundos também filantrópicos ou fundos de desenvolvimento. Nós também buscamos esses recursos para, através de políticas daqueles países, dos países, vamos falar do hemisfério norte, seja Europa, Estados Unidos, que querem e têm dentro dos seus programas fazer desenvolvimento dos países do hemisfério sul em geral. Aí nós somos elegíveis, buscamos crédito como qualquer organização busca crédito, podemos ter ou não, dependendo das nossas capacidades, nós emprestamos e devolvemos. Então nós fazemos, vamos dizer, intermediação financeira. Nós somos uma organização meio para pegar um dinheiro de alguém, processá-lo, entregá-lo e depois fazer o repagamento. Uhum. Quantas linhas de créditos as OCIPs oferecem hoje? Depende da OCIP. Algumas OCIPs fazem crédito exclusivamente para o trabalho, até outras tendo aí 12 linhas de crédito, 13, 15, que é trabalho, saneamento, moradia, reforma, moradias, pequenas residências, energia solar, educação, saúde, emergências, até uma formatura, até algum documento, por exemplo, legalização de propriedades, até regularização fundiária, também problemas de intempéries climáticas, enfim, aí vão dar 10, 12, 15 linhas de crédito, que são linhas de crédito que são customizadas para cada tipo. Por exemplo, uma linha de crédito que é para o negócio pode ter 8, 10 meses de pagamento, de prazo de pagamento. Uma linha de crédito de saneamento, ela pode ser de 48, de moradia pode ser 4, 5 anos, enfim. Aí depende da OCIP, porque cada OCIP é autônoma para criar suas próprias linhas de crédito. É possível saber qual a mais utilizada? Ainda é o microcrédito, para o trabalho. Mas a linha de crédito de melhora de moradia cresce muito, porque as pessoas precisam melhorar suas casas, e os órgãos financeiros públicos também não atingem. Vamos falar nos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Minha Casa Minha Vida atende valores mínimos de R$100 mil. E no nosso caso nós estamos falando de créditos de entre 10 até
no máximo 15 mil reais para a melhora de moradia, que é um telhado, é um banheiro, é uma garagem, é um muro, valores bastante pequenos, mas que as pessoas não têm acesso e não conseguem em outras organizações. A Bicred representa 34 instituições de microcrédito e microfinanças distribuídas em 19 estados. Qual o volume de recursos concedidos pelas instituições de microcrédito e microfinanças para os empreendedores e para as pessoas físicas em 2023? Nós emprestamos R$1 bilhão no ano passado. É um volume já bastante considerável. Temos a possibilidade de crescimento de 20% ao ano, mais ou menos. Então, esse ano vamos falar em R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas temos condições e estamos aptos e prontos para, caso o governo entenda que nós podemos ser um braço, né, um de tantos programas que o governo quer implementar, nós temos aí condições de operar com mais velocidade e maiores volumes. E quantas operações foram realizadas? Bom, esse R$1 bilhão, a média de operações é de 5 a 10 mil reais, então nós estamos falando aí de 250 mil operações de crédito. E qual foi a taxa de juros média praticada no ano passado? Nós não podemos operar mais de que 4%, mas claro, nós também temos que nos submeter ao mercado financeiro, porque varia muito, o Nordeste tem taxas mais altas e o Sul tem taxas menores, então vamos falar entre 2,5% e 3,5%, dependendo da linha de crédito. E qual foi a taxa de inadimplência do ano passado? Nós estamos trabalhando com uma taxa de inadimplência de em torno de 5% ao mês, né? E o que acontece? Todo esse volume emprestado, nós temos uma perda, mas ainda tem uma perda aí bastante baixa, comparado com outras linhas de crédito que as taxas são mais altas, né? Bom, o microcrédito é a concessão de empréstimos para pequenos empreendedores formais e informais sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Qual a principal vantagem dessa modalidade de crédito? Bem, é o acesso, né? Vamos falar assim, quando o empreendedor não tem comprovante de renda, não tem comprovante de emissão de nota fiscal, de produtos, inclusive de insumos para ele e na sua venda. Então, o acesso que ele tem, ou ele tem acesso a taxas muito altas, como crédito ao consumo, ou, na sua raridade, ele tem um cartão de crédito que não é dele, mas alguém usa e usam coletivamente, também isso acontece, onde ele paga as taxas exorbitantes que os cartões de crédito, né, cobram, ou de financeiras, que também são taxas mais altas que nós praticamos. Então, quando ele precisa desse crédito, ele não tem como comprovar a renda, ele não tem como comprovar o seu faturamento, lhe sobra muito poucas escolhas. Então, nós somos, talvez, na sua maioria, a única oportunidade que ele tem para ter um crédito e para conseguir ou melhorar o seu negócio ou melhorar a sua casa. Essa é a vantagem. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço, Isabel, por ter aceitado o convite. Obrigada, Vitória. Obrigada ao Poder 360, essa oportunidade de estarmos aqui, a audiência também, para falar sobre microfinanças. É um assunto que nos traz muita satisfação, porque verdadeiramente impacta a vida de muitas pessoas e, por assim dizer, impacta também na vida de nós que operamos. É muito bom ver as pessoas fazerem as suas casas, terem as suas próprias autonomias, crescerem e multiplicarem os seus negócios através do seu próprio esforço. Então, obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.